Bom, em primeiro lugar que o gráfico dessa função, ele tem um esboço desse tipo aqui, ó. Ele é simétrico em relação ao eixo y, porque o coeficiente b é zero. Vocês estão vendo isso aqui, né? O coeficiente do t é zero, então ela é simétrica em relação ao eixo y. Aliás, y é T é a temperatura em função do tempo, então o tempo está aqui no eixo horizontal. Tá? Outro detalhe sobre os coeficientes é o termo independente, o 400, então esse ponto de corte da função com o eixo y é o número 400, temperatura 400, quando o tempo é zero. E o outro lance aqui é o negativo na frente do t quadrado, né? Na frente do x quadrado. E aí a concavidade é voltada para baixo, a boquinha triste. Tá? Esses são os detalhes, então, para a gente construir esse gráfico aí. Perfeito. O que a gente tem a seguir é o seguinte. Ele quer saber qual é o tempo mínimo de espera, então ele quer o t, né? T pequeno, após desligar o forno para que a porta possa ser aberta. Bom, a porta só pode ser aberta quando a temperatura for 39 graus. Ou seja, tomemos um ponto aqui onde a temperatura é 39 graus. E aqui no eixo horizontal a gente vai descobrir o tempo para que essa temperatura valha 39 graus. Em outras palavras, a gente vai entrar na lei da função, sabemos que o t grande é 39, calculemos o t pequeno. Então a temperatura é 39, e aí a gente vai ter o seguinte cálculo pela frente. Olha aí. Agora, isolando aqui o t quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39. Isso vai dar 361 vezes aquele 4 ali, que é o divisor. Então o t fica, o tempo, né? Fica 361 vezes 4, raiz quadrada disso tudo. Bom, como só nos interessa o tempo positivo, né? A raiz de 361 ela é 19, raiz do 4 é 2, então aí está o tempo igual a 38, e esse tempo foi dado exatamente em minutos. Tá? E aí, letra Dinamarca. Bom, nesse problema aqui, ó, vamos perceber que o faturamento é dado por quanto? Pela grana do ingresso vezes o preço, vezes a quantidade de pessoas, na verdade, né? Ou seja, o faturamento, num primeiro momento, é a grana do ingresso, 10 pila, vezes 1.000 pessoas, ok? O que acontece a partir de agora? A grana do ingresso, ela vai aumentar 2 pila. E assim, a quantidade de pessoas aqui, ó, não será mais 1.000, será 1.000 menos 40. Então, a quantidade de pessoas vai diminuir 40. Num segundo momento, o faturamento fica assim. R$10 mais 4, então, reais, o ingresso. E aí a quantidade de pessoas é o quê? É 1.000 menos 80. Tá? E a partir desse momento aqui eu vou desafiar vocês a criarem uma função de x. Tá? Eu ainda não vou criar uma função de p, vou criar uma função de x. Como é que ela vai ficar? Olha só, 10 mais quanto x? Olha o x variando de 2 em 2, né? Dobrando, né? 2x, ok? E como é que vai ficar essa outra parcela aqui, ó? A parcela da quantidade de pessoas, 40, 80, em função de x, vai ficar como? X vezes 40, né? Reparem agora, analisem essa expressão aí, vejam se ela faz sentido. Olha o faturamento. Se o x for 1, então tu vai ter 10 mais 2. E o 1.000 vai ser menos 40, né? Se o x for 2, então o teu 10 aqui vai ser 10 mais 4. E o 1.000, a quantidade de pessoas. Se o x for 2, a quantidade de pessoas aqui vai ser menos 80. Perfeito? Então aí a gente montou o faturamento em função de x. Mas qual é efetivamente o significado desse x? Por exemplo, se o x for 7, tá? O que significa isso? Bom,
Se o x é 7, olha aqui, ó, olha na função aí, ó. Se o x é 7, significa que tu tá dando um aumento aqui de 2 vezes 7. Tu tá dando um aumento de R$14 no preço do ingresso. O que vai acontecer? 4 vezes 7 aqui, 28. Vai diminuir 280 pessoas assistindo esse espetáculo. Esse é o significado do x, tá? Mas o problema não pede para tu criar uma função de x em função de x. Ele quer uma expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas, que ele chama de P. Pessoal, o número de pessoas está aqui, ó, nessa parcela aqui. Isso é o número P de pessoas. Ou seja, a gente tem que escrever não em função de x, mas aquele 1000 menos 40x ali, esse cara tem que ser P. Então aí vocês vão olhar para essa expressão e se perguntarem assim, tá, quanto tem que ser o x então? E aí vocês vão olhar para essa expressão e perguntar, então quanto é o x, né? Porque vocês não tem que ter x, vocês têm que ter P. Ou seja, basta isolar o x aqui nessa expressão e substituir de novo aqui em cima. E aí a gente tem a função faturamento em função de P, ok? Isso aqui vai ficar assim, ó, 40x igual a 1000 menos P, ou seja, o x tem que valer 1000 menos P sobre 40. E é esse valor que eu vou substituir aqui dentro da função faturamento para liquidar esse problema. Olha aí, ó, a função faturamento agora é em função de P, tá? Ela ficou assim, ó, 10 mais 2 vezes. Então, vamos colocar o valor do x ali, que é 1000 menos P sobre 40. Vamos colocar um parênteses aqui. E aí vamos apropriadamente fechar isso aqui com um colchete, né? Porque senão não é legal. Vezes quem? Vezes o 1000 aqui, menos o 40 vezes esse x. Repetindo o valor do x, ele vale 1000 menos P sobre 40. E agora, finalmente, essa função aí, faturamento, ficará em função de P, ou seja, do número de pessoas. Olha aí, ó. Faturamento em função do número de pessoas. Vamos organizar isso aí? Vamos lá, aqui vai ficar 10 mais... Opa, aqui não é 10, né? Aqui é 40. Copiei errado ali, ó. Então, simplificando esse 2 e o 40 aqui fica 20. Esse denominador aqui é 20, portanto, 1000 menos P em cima. E aqui ficou 1000 menos... Ó, o 40 vai simplificar com 40, então ficou menos 1000 mais P. Aí tá bem organizadinho. Faturamento em relação a P. Olha aí. Aqui vai ficar 10 mais, então o 1000 dividido por 20 vai dar 50. E o menos P dividido por 20, assim ficará. Aqui do outro lado, 1000 menos 1000 já deu 0, ficou só um P ali, né? Então, portanto, o faturamento em relação a P, em relação à quantidade de pessoas, fica 60 menos P 20avos, que multiplica o P. Ou, em outras palavras, menos, olha o chuveirinho aqui, menos P quadrado mais 60P. E aí a gente liquidou essa fatura e ficou com a letra América. Olha lá em cima. É isso aí. Bom, nesse problema 9 aqui, vamos ver o valor arrecadado, então, em função de x, ok? Vamos começar assim. O valor arrecadado é o quê? É a quantidade de litros vendidos, 10.000, que multiplica a grana em reais, 1,5. Então, ficou óbvio aí que vendendo 10.000 litros, multiplica por 1,5, deu um valor
arrecadado de 15 mil reais, ok? Bom, seguremos esse camaradinho aí. Agora acontece o seguinte, o fenômeno é esse. Esse 10 mil ali, ó, ele vai ter uma adição. E tem a ver com 100, né? Bom, esse 1,5 aqui terá uma subtração. E tem a ver com quanto? Cara, é uma subtração de x. Bom, se esse x for 1, significa R$1, né? Mas o x, meu povo, o x é em centavos. Então esse x aqui, ó, ele tem que estar sobre 100, porque esse x aí é 1 centésimo, 1 centavo. Então reparem agora como é que se comporta o outro lado da equação aqui, ó. Onde é que entra o x aqui, ó? Se o x nesse lado direito é 1, isso significa 1 sobre 100, 1 centésimo, 1 centavo. E aqui do outro lado, como é que o x se comporta? Não é vezes o 100? Não é para cada 1x aqui, ou seja, 1 centavo aqui, eu tenho 100 litros a mais lá vendidos? Essa é a função. Então vamos organizar ela? Fazendo aqui a distributiva, fica 10 mil vezes 1,5, então dá os 15 mil. Depois, seguindo, 10 mil, vai cortar zerinho lá, vai ficar 100x, né? Menos 100x. Já foi esse também. Agora aqui, 100 vezes 1,5 vai ficar mais 150x. E 100x vezes esse cara aqui vai ficar menos x quadrado. Ou seja, a função v em função de x fica 15 mil mais 50x menos x quadrado. A gente percebe a letra Dinamarca. Ficou igualzinha, né? Questão 10. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto. Olha aí, ó. A potência é dada pelo produto entre sua resistência R e o quadrado da corrente. Então tá aí a potência, R vezes I ao quadrado. Ponto. O consumo de energia elétrica, por sua vez, é diretamente proporcional à potência. Pessoal, diretamente proporcional significa que existe uma constante multiplicando, né? Diretamente proporcional à potência. Então tem uma constante multiplicando a potência. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre energia e corrente elétrica? Bom, energia, pessoal, olha aí, a função, a expressão está aqui. Energia é igual ao quê? Igual a K vezes P. P, por sua vez, tem o valor igual a R vezes I ao quadrado. Muito bem. Aqui está a expressão da energia consumida. Ela vale K vezes R, que é resistência, vezes o I ao quadrado. Agora, observem as funções, as respostas, as alternativas, certo? Vou até deixar em verde aqui, ó. K vezes R. Isso aqui que eu deixei em verde é uma constante que está multiplicando o I ao quadrado. E aí, meu povo, olha só. Eu tenho aqui E em função de I. Se esse I é ao quadrado, isso aqui é uma parábola. E aí, meu povo, como é que é essa função aí, ó? F de x igual a x quadrado, o resto aqui todo mundo é zero. Tá? Então, o termo independente é nulo. Né? O coeficiente do x aqui, que é aquele b, né? Ele é zero. Então, quer dizer que a tua parábola é simétrica em relação ao eixo y. E esse camaradinho aqui na frente do x quadrado, na frente do i quadrado, ele é um número positivo. Então, a concavidade é voltada para cima.
Ou seja, a gente tem esse gráfico aqui. Agora, o I, que é a corrente elétrica, não faz sentido ele ser um número negativo. Tá? Então é por isso que a gente apaga essa parte aqui e o gráfico é só essa parte aqui do primeiro quadrante, uma curva e uma parábola, uma função crescente, e isso está na letra Dinamarca, como a gente pode enxergar aí no gráfico que eu acabei de colar. É isso aí, meu povo. Valeu!